Bom, fazendo uma análise de como é que está esse AUD-USD aqui, né? Então, no semanal, o que ele apresenta? Um topo, um fundo, desculpa, um falso rompimento, né? Seguido desse fundo, um falso rompimento, o mercado foi lá e agora apresenta uma pernada de alta, né? Com esse candle fechando bem acima da banda de Bollinger, né? Demonstrando aí um impulso grande de alta e esse outro candle dessa outra semana também, né? Então estamos aí algumas semanas já positivo, né? Com o par apenas subindo, né? Então, para o USD no semanal é isso. A próxima zona de oferta seria em torno de 0,7750, então daqui 200 pips, né? No gráfico semanal. Então, 0,7750 é uma zona para se ter atenção. Dando sequência aqui, indo para o diário. Bom, o diário, o que o mercado fez? O mercado apresentou uma retração, né? Então, havia aí uma tendência de baixa. E agora o mercado retraiu, já rompeu o 141,4, né? A última vez, na última análise, o mercado estava exatamente nessa posição aqui, nesse preço, né? Justamente nessa linha de tendência de alta, ele foi lá, rompeu essa que tinha sido uma zona de oferta muito importante, né? Em torno de 0,7200 até 0,7250, né? E quando rompeu, o mercado não parou de subir. Então aqui o que aconteceu foi uma retração, né? Foi um movimento contrário à tendência. A tendência no momento era de baixa, né? E um movimento contrário à tendência nós chamamos de retração. Senão seria uma extensão, né? Então esse é o diário, né? No diário nós temos a próxima zona de oferta em torno dos 0,76 e 75, né? Então um pouco antes do 61,8, né? E vamos ver o que acontece. Mas até então um movimento, uma pernada muito forte de alta, né? O que quer indicar a tendência de médio prazo aí do mercado, né? Então, o diário é isso. E tem que se prestar atenção para essa linha de tendência, né? No momento em que ela for rompida, pode significar uma mudança de tendência no mercado. Mas até então, o mercado de alta e uma alta muito forte nessas últimas 2 semanas. Aqui nós temos algo muito interessante. Bom, esse aqui ó, é o H1, né? E o que aconteceu foi o seguinte: desde o último ponto em que eu gravei aquele vídeo em que houve o pin-bar, né? Que foi justamente esse candle aqui, que deu origem a toda essa zona de demanda, o mercado apresentou toda essa extensão, né? O mercado veio do 0,71 até o 0,75, retraiu até ali o 76,4, né, de Fibonacci. Então o mercado apresentou essa extensão em vermelho. Por que extensão? Porque é na direção da tendência, né? Tendo em vista que a gente está no gráfico do H1. No H1 a tendência é de alta, né? Então nós temos aquela extensão, né? E temos também uma extensão menor, exatamente essa aqui, dessa última zona de demanda até esse último topo,
E o que aconteceu foi o seguinte, o mercado veio, fez essa extensão, e olha que coisa linda, retraiu ali na zona entre o 23.6 e o 76.4 de Fibonacci, né? Então o mercado foi buscar essa região entre o 23.6 dessa extensão menor e o 76.4 da extensão maior e voltou a subir, né? Esse trade aqui eu não peguei, né? Exatamente, mas a tendência era de alta. A única posição que nós poderíamos tomar aqui seria de alta, mas eu preferi não fazer esse trade porque eu achei que o mercado poderia romper para baixo do 76.4, né? Mas como a gente viu aqui, o mercado encontrou uma zona de demanda no 23.6, né? Encontrou um suporte nessa região e voltou a subir. E olha até onde o mercado foi. Ele foi justamente na confluência do 112.8 da extensão maior, né, com 141.4 da extensão menor, que é justamente essa área aqui. E nessa área ele apresentou aqui uma zona de oferta, né, apresentou uma resistência, né, justamente nessa área. Então, óbvio que a tendência ainda permanece de alta, mas esse é um ponto fundamental para que a gente observe, né? Porque esse pode ser um ponto de reversão do mercado num curto prazo, né? Então, esse é o cenário do H1. Nesse outro gráfico do H1, o que a gente tem? Deixa eu ver isso aqui. Esse gráfico do H1, ele apresenta os níveis, né? Desde quando o mercado estava aqui, nos 0.71, né? Veio, subiu até o 0.75, né? Então, a cada 100 pips, eu desenho uma linha de suporte e resistência para ter uma noção do mercado, né? Exatamente para ter uma noção dos níveis de preço, né? Onde que eles se encontram. Então isso é sempre bom, sempre ajuda a dar uma visão mais abrangente também. Então aqui também aconteceu uma coisa muito interessante. Deixa eu ver exatamente. Nós temos aqui outra extensão. Por que extensão? Porque é na direção da tendência. Nós temos essa extensão. E veja que o mercado fez toda essa impulsão, essa pernada de alta, né? Rompeu o 0.7500, né? Então aqui quem opera no rompimento aqui de suporte e resistência ficou lamentando, né? Houve aqui esse candle aqui de queda, um grande candle, e o mercado veio buscar suporte, buscar uma zona de demanda, justamente entre o 23.6 dessa extensão e a linha de tendência. Então foi exatamente essa oportunidade aqui que eu perdi, que eu falei no outro gráfico, né? Que logo abaixo tinha o 76.4. Então aí o mercado foi e se estendeu até o 141.4, né? Foi o que eu estava observando no gráfico anterior. E aqui, um pouco antes, o mercado também havia feito a mesma coisa, veja bem. Houve todo esse movimento de alta, o mercado veio, foi no 23, foi no 76.4 novamente, fez um topo duplo, voltou para o 23.6, onde foi formada aquela linha de tendência e seguiu até um 141.4, né? Quando ele não suportou o rompimento de 0.75 e voltou a cair. Então é magnífico a dinâmica de preços segundo Fibonacci, segundo o estudo
das zonas de oferta, das zonas de demanda, e como isso dá um entendimento mais abrangente e ao mesmo tempo mais específico de como que o mercado funciona, como funciona a dinâmica dos preços, como diria o grande mestre Marco Rossi Fibonacci, como funciona a dinâmica dos preços. Isso é uma coisa que é fundamental e é incrível também. Aqui no... Opa, só deixa eu deixar o Fibonacci traçado aqui. Então, agora nós ainda estamos numa extensão, né? Então, dá essa cor aqui. E essa linha em amarelo forte é o 76.4 da retração. Então, se todo esse movimento de alta começar uma retração, esse é o 76.4, ou seja, um fechamento abaixo dessa zona, eu já considero que o mercado, né, já está rompendo o 76.4 dessa extensão, desse movimento de alta. Mas por enquanto eu mantenho aqui essa extensão porque o mercado pode vir a atingir níveis superiores de preço. No H4, sim. Aqui é uma coisa interessante de mostrar. Que também é importante fazer uma análise um pouco mais de longe do gráfico, ou de longo prazo, né? O que aconteceu aqui? O mercado vinha uma queda muito grande, né? Pode ver, essa é a média de 200, a média vermelha. O mercado vinha sempre negociando desse ponto aqui abaixo dela, ele buscava a média de 200, caía de novo. Caía. Buscava a média de 200, caía de novo. Buscava a média de 200, caía de novo. Dessa vez aqui, ele não rompeu esse último fundo. Ó, o mercado foi buscar a média, voltou, mas não rompeu esse último fundo. Tá? Então, esse é um motivo de se prestar atenção, né? Principalmente num tempo gráfico maior, aqui o H4, mas é a mesma coisa no diário, né? Tendo em vista que o preço é fractal. Então, o mercado buscou a média de 200, não rompeu o último fundo, voltou e fechou acima, né, desse último topo aqui, né? Então, a gente tem algumas pistas de que a tendência de baixa pode estar no fim. Aqui, todo esse movimento aqui, a gente tem um mercado de lado, né? Um mercado que não rompe nenhum topo prévio e nem nenhum fundo, né? Então, a gente tem o mercado de lado. O que aconteceu aqui? O mercado voltou a cair com força, rompeu este fundo aqui, né? Entretanto, a gente tem um rompimento falso, e aí a gente tem a maior pista possível, que é justamente este rompimento falso aqui daquele suporte, né? Então, a gente tem esse rompimento falso aqui e tem um fundo triplo, né? O mercado busca ali uma vez, volta, busca a segunda, busca a terceira e aí volta a subir. Busca de novo a média de 200, mais um impulso para cima, né? E diversos impulsos, diversas pernadas de alta, a gente pode ver, né? E aqui foi o momento decisório, aqui onde eu marquei com... Fui eu que marquei esse retângulo aqui, né? Porque o que a gente tem aqui? A gente tem uma consolidação de preços, ou uma acumulação, né? Por quê? Porque a média de 20 períodos aqui, ela se manteve um bom tempo acima dessa média de 200, né? Visto essa zona de demanda aqui. Então, aqui a gente poderia estar esperando um rompimento para níveis de preços superiores, como foi que aconteceu. E rompeu de uma forma muito forte. Por quê? Porque essa aqui foi a zona de acumulação. Okay? O preço aqui ficou acumulando, ficou numa breve tendência de alta, né? A média de 20 acima da média de 200 por diversas vezes, né? E aqui é uma coisa importante
de se notar. Muitas vezes quando eu comecei a operar, muitas pessoas acham que elas têm uma coisa voltada para operar contrário à tendência, né? Por exemplo, aqui, fez topo duplo, vou vender, topo triplo, vou vender, né? E para mim, por exemplo, quando eu tenho uma resistência e o mercado bate muitas vezes lá, isso quer dizer que o mercado está querendo romper. Isso está dizendo que a maioria dos participantes acreditam que o quê? Um preço justo, um preço real, é superior ao preço que estava antigamente, estava antes, né? Então são os participantes que estão jogando esse mercado para cima. Então por isso que eu prefiro operar na direção da tendência, né? Porque quando se opera com a maior parte dos participantes, maior fluxo de dinheiro, é quando a gente consegue lucrar no mercado. Então, muitas vezes eu tinha essa questão de tentar operar contrário à tendência ou quando via um topo duplo, mas o que está me trazendo um olhar mais lucrativo é justamente ver para onde que o mercado está indo. O mercado está indo, né, para cima, está indo querendo buscar níveis de preço superiores, ele não está indo para baixo, né? Aqui o que ele está aqui é rompendo topo, né? É indo para cima, então é aí que eu quero estar. Por isso que as minhas últimas 4, 5 operações foram só de compra, apesar de que eu tenha visto oportunidade de venda, né? Mas eu não quero vender. Por quê? Porque a tendência é de alta, né? E uma coisa muito interessante que eu queria mostrar também é que aqui, como vocês podem ver, a gente tem uma grande divergência. Olha que coisa linda essa divergência. Desse ponto aqui, de quando exatamente aqui, ó, quando o mercado chegou aqui, tá? Até lá embaixo. Tá uma grande divergência nesse oscilador que é o Awesome Oscillator do Bill. Como é que é o nome do Bill Williams, grande Bill Williams, tá? Então a gente tem uma grande divergência aqui todo esse período, o que poderia nos dar uma pista de que o mercado iria fazer um movimento de alta, né? Olha só que coisa linda essa divergência aqui, ó. Mercado lá embaixo e o oscilador começou a subir, 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 até que ficou positivo aqui, pá, o mercado subiu lá para cima. E a mesma coisa acontece agora. Agora a gente tem uma grande divergência de baixa. Olha só, a mesma situação. Mas isso não me indica de que eu vou querer vender. Apenas está me dando uma indicação de que daqui a um tempo pode ser que o mercado venha a fazer um movimento de baixa, né? Aqui eu tenho no M15, eu faço um pouco mais. É interessante desenhar esses principais níveis aqui, né, também. O gráfico do M15 também é muito importante para a gente ver mais de perto como é que fica a coisa. E aqui eu marco as pernadas, né, a impulsão, então isso aqui demonstra muito claramente a tendência, né. Olha só que coisa linda. Olha a média de 200 só, pá. Lindo, né? Então é isso aí. Agora o mercado vai fechar, sexta-feira, né? Tomar uma vodka. É isso aí. Valeu.